Tá. Tem que me cuidar ontem, eu não sabia. Falei, achei que você estava falando com a minha turma aqui. Tá. Som. Reginaldo, tá me ouvindo? Bom dia a todos. Eu não sei como é que você pratica, mas eu tive um dia ruim, uns dias antes. Então, eu orei. Senhor, dai-me as palavras certas para amanhã. Abençoa também o dia e pedi a Deus que me dê uma palavra para o dia de hoje. Hoje de manhã uma passagem veio à minha mente, onde Paulo falou a Timóteo, por favor, traga-me pergaminho e a capa com você. Então, estava tão frio essa noite e essa foi a primeira texto que veio à minha mente hoje de manhã. Então, não sei se foi Deus falando, é isso que nós precisamos para o dia de hoje, mas eu espero que você se sinta, que a gente tenha compartilhado esse sentimento, né? Então eu gostaria de iniciar com uma pergunta. O que quer dizer confiar em alguém? O que significa confiar em alguém? Então, você pode dar uma resposta? O que significa confiar em alguém? Acreditar no que eles falam. Ok. Não ter medo na presença deles. Há outras sugestões? Acreditar que eles têm um melhor interesse. Ok. Existem outros pensamentos, outras ideias? Participar de reuniões? Acho que alguns aí têm o dom para isso. Tem o talento para isso. Então o Rudy, quando me perguntou, eu pensei sobre isso. Uma palavra veio à minha mente de Provérbios, capítulo 10. Vou ler os primeiros 2 versículos. Diz: confie no Senhor, meu filho. Não esqueça as coisas que eu ensinei a vocês. Guarde no coração os meus mandamentos, e se tu fizer isso, você viverá muitos anos e a tua vida será satisfatória. Nunca deixe a lealdade e a gentileza de lado, né? Escreva eles pendure no pescoço, escreva no profundo do coração, e assim você vai ter esperança e você vai... Confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Procure a sua vontade em tudo que tu fizer e Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Não se impressione com a própria sabedoria, mas tema ao Senhor e se desvie do mal. E então você terá cura do seu corpo e força para os seus braços. E você poderá gozar do melhor que tu possa produzir. Até aqui. Então eu falei, lendo essa passagem, algumas ideias, alguns pensamentos vieram à mente. Salomão pediu por confiança e sabedoria. E ele escreveu: nunca esqueça as coisas que eu ensinei a você. Eu já esqueci um monte de coisas que me foram ensinadas na minha vida. Então, aqui diz: guarde os meus mandamentos no teu coração. O que significa guardar os mandamentos no nosso coração? O que significa? Bom, uma outra tradução diz: repete, lê regularmente. Mantenha isso no teu coração, não perca isso.
né? Lembre-se regularmente dos comandos de Deus. Então a palavra nos encoraja aqui que nós deveríamos manter os mandamentos do Senhor em nossos corações. E diz, versículo 2 diz, se você fizer isso, você viverá muitos anos e a tua vida será satisfatória. Então, para seguir a Jesus, manter a palavra de Deus em nosso coração, vai trazer bênçãos para a nossa vida. Vai salvar-nos, vai nos manter de fazer coisas erradas e até da maldade, vai nos distanciar da maldade. Versículo 6 comenta isso. Então, para mim, isso é uma coisa boa, manter os mandamentos do Senhor em nosso coração. E no versículo 3 diz, nunca deixe a lealdade e a gentileza, nunca deixe que essas coisas deixar você. Lealdade e gentileza. Uma outra tradução diz, graça, da mesma forma. Então, mantenha a graça, mantenha o amor, seja também fiel. Uma outra tradução. E uma outra tradução diz daí, ate essas coisas em torno do seu pescoço. Ser gracioso com alguém, ser fiel, ser amoroso, essas coisas têm que estar diante de nós. Constantemente ser lembrados disso. Ser preenchido com amor, gentileza. Não esqueçam. E diz, escreva eles no fundo do teu coração, deixa eles impressos lá. Não só de vez em quando, mas deveria ser parte da nossa vida. E profundamente mesmo, profundamente em nós. Então, dessa forma a gente não vai esquecer isso. E aí diz no versículo 4, você encontrará favor diante de Deus e também das pessoas. E você vai herdar uma boa reputação. 16 anos, estávamos numa igreja. E antes que a gente começou a construir a igreja, o templo, eu tive inúmeras reuniões com a prefeitura, negociar o campo, a planta, a construção e um monte de coisas assim. E conforme a gente ia conversando, ele teve algumas impressões a respeito de mim, mas eu não sabia. Então, ele estava cuidadosamente cuidando das minhas palavras, meus atos, e também se eu manteria as minhas palavras. Quando eu falava, em 2 semanas eu venho de volta com a resposta, ou eu vou te ligar nos próximos dias. Então, ele estava escutando essas palavras. E eu falei para ele, eu faria isso, e de fato fiz. E depois, quando terminamos, né, o processo todo e a construção tinha terminado, ele foi convidado para a inauguração. A cerimônia, ou a festa, ou seja lá. E ele disse, eu tenho observado vocês. Em todas as reuniões, em todas as conversas, ele tinha paixão pelas pessoas, ele era querido, ele tinha boas palavras. E agora, ele e a sua igreja vão favorecer a igreja, a cidade. E quando eu li esse texto, eu fui lembrado como é necessário que nós, como cristãos, sejamos amorosos, que sejamos gentis, que nós vivamos a nossa fé, que a gente mantenha a nossa palavra, as promessas que a gente faz, e aí nós vamos ganhar o favor de Deus
e o favor das pessoas também. E nós vamos ter uma boa reputação. Então, Salmo diz no versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não se fie na própria compreensão. Não pensa de você mesmo que você é o maior, mas melhor, coloca Deus em primeiro lugar. Procure o Senhor, busque a Ele. Busque a sua vontade em tudo que você fizer, diz o versículo 6, e Ele vai te mostrar qual é o caminho que você deve seguir. Que grande versículo, que grande palavra que nos encoraja a buscar a vontade de Deus, de confiar em Deus, e Ele, no momento certo, vai nos mostrar o que nós temos que fazer, aonde devemos ir. E aí diz, não tente impressionar outros com a tua própria sabedoria. Seja gentil, seja amoroso, seja paciente. Mantenha a palavra de Deus no teu coração. Escreva, e pendure na volta do pescoço. E depois diz, tema ao Senhor e se desvie do mal. Por quê? Por que diz desvie-se do mal? Nos últimos 2 meses, a guerra na Ucrânia tem capturado a minha mente. E nos primeiros dias, eu experimentei que alguma coisa aconteceu em mim, dentro de mim. Então, nos primeiros dias, quando a guerra começou, eu estava assistindo toda hora o noticiário. E o que aconteceu? Que aquelas figuras, aquelas imagens, aquelas mensagens da televisão que eu escutei, basicamente me influenciaram. Meus pensamentos, minhas atitudes e também minhas reações. Então, em Provérbios 4, versículo 33 diz, guarde o seu coração de tudo, porque isso determina as causas da tua vida. Então, Provérbios encoraja manter a palavra de Deus em nosso coração, porque isso vai determinar a nossa vida. E eu me dei de conta como os meus pensamentos influenciaram. E eu estava ficando zangado, estava ficando com raiva dos russos, porque aquelas imagens, aquelas palavras que eu estava ouvindo no noticiário por alguns dias influenciaram a minha atitude, minha ação, meus sentimentos. E eu fui lembrado dessa passagem bíblica, que tudo aquilo que a gente dá lugar em nosso coração, aquilo vai nos influenciar e vai dar direção à nossa vida. E assim Provérbios diz, deixe a palavra de Deus morar no seu coração, grave ali, mantenha a palavra de Deus ali, imprima isso no seu coração, e assim vai, e assim vai. Paulo fala em Galatas 5, versículo 16. Deixe o Espírito Santo fazer coisas boas na tua vida. E aí não haverá lugar para o mal. Aqui diz, busque a vontade de Deus em tudo que você fizer. Versículo 7. Tema o Senhor e se desvie do mal. Então, se nós focarmos no comando, nas palavras de Deus, então não haverá lugar, espaço para o mal. E nós vamos ser lembrados. E somos remados a ser fiel e amoroso. E aí você terá cura para os teus ossos. Então você terá cura para o seu corpo e força para os seus ossos.
nós vamos ver o resultado. Que quando nós mantivermos as leis de Deus, os mandamentos de Deus, quando a gente segue os mandamentos, quando vivemos pela fé, quando nós aplicamos isso, nós vamos ter resultado. E assim eu me dei de conta, assistindo televisão, olhando no dicionário por uma semana, como aquelas imagens me colocaram para baixo. Então, eu perdi a alegria. E as imagens da guerra, da morte, tiraram a alegria do meu coração e colocou raiva no lugar e no meu pensamento também. E eu pensei, é verdade. Então, tudo que a gente coloca no nosso coração, isso vai direcionar, vai nos direcionar, vai mostrar o caminho. Então, versículo 9 diz, honra o Senhor com toda a sua vontade, com a melhor parte que você tem ou produz. Então, isso nos encoraja a dar o melhor. O melhor da nossa vida, os melhores anos da nossa vida, entregar eles para Deus, investir no reino. Então, pessoas dizem na Alemanha, não, quando eu me aposentar, daí eu vou começar a servir a Deus. Mas daí você vai gastar a maior parte do tempo no médico, exames, e você não tem mais aquele vigor. E aqui a palavra nos encoraja a honrar a Deus com tudo que nós temos. E esse é o meu ânimo, o meu encorajamento para conosco hoje, para vocês. Vamos confiar em Deus. Vamos manter a palavra de Deus em nosso coração, o mandamento de Deus em nosso coração. Isso vai nos dar a direção, isso vai nos dar alegria, né? E mesmo numa reunião que nem essa, vamos dar o melhor de nós para o reino de Deus, numa reunião que nem essa. E eu ia querer muito orar pela Ucrânia, especialmente por aquelas pessoas que estão sofrendo, que perderam seus amados, talvez também aqueles que estão com frio essa noite. Eles não tinham um teto sobre a cabeça. Então seria ótimo uma mão cheia de pessoas que elas orassem e vamos orar pela Ucrânia. Seria uma oportunidade. Vamos orar. Amen.
Uhum. 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 Amém. The seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven which said, "The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Messiah, and he will reign forever and ever." So, Lord, we thank you that you are the one who reigns, that if we've been blind to what this world is all about, Lord, we are not deceived any longer because we see that the kingdoms of this world are about enmity, hatred, violence, power, and Lord, I ask God that you would turn our hearts away from seeking things in this world. Uhum. That you would turn us away from seeking economic prosperity above other things, or above people coming to know you. And Jesus, I ask God that all of these powers, all of these principalities, these demonic strongholds that are causing, even in our nations that say they're peaceful, Lord, we know that there are strongholds that are binding and oppressing people. So, Lord, I ask God that during this time in these meetings, Lord, that we would see that the kingdom of our Lord and of his Messiah has started to reign. Yes. That Jesus, you are the one on the throne. Yes. And that you are the Lamb that was slain for the world. And Jesus, I ask that you would meet the people in Ukraine and even Russian soldiers right now, Uhum. that their eyes would be open to see Jesus, Uhum. Yeah, it's to true, know Lord. you, and to bow before you. Forgive, Father. Forgive. Obrigado, Pai, pelas palavras de sabedoria, pela que tu nos dás através do Provérbios. E obrigado, Deus, porque tu nos lembrou disso.
de manter a Tua palavra em nossos corações. Então deixe que essa palavra esteja em nós e que a gente possa viver pela Tua palavra. E como pessoas da palavra, do livro, nós queremos viver isso. Dai-nos, Senhor, a força que a gente precisa para ser pessoas que amam, que são gentis, amorosas e que buscam a Tua vontade. E mantém fora da gente o mal. Senhor, pedimos por aqueles que estão na Ucrânia, por aquelas crianças, Senhor, muitas crianças que estão sem pais e não têm uma casa, não têm um lar. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Pai, pedimos para que a guerra pare e todo o mal pare. E no meio disso, toda essa tragédia, Senhor, tudo que está acontecendo, todo sofrimento, nós clamamos e choramos diante de Ti. Senhor, por favor, esteja lá. Não deixe aquelas pessoas em meio ao sofrimento. Senhor, te peço, abençoa esse dia, a nossa reunião. Que a gente possa dar o melhor de nós também nessa reunião. Amém. Obrigado, Andrés. Victor. Be cautious. Bom dia. Ouviremos um pouco mais sobre a Ucrânia. Estamos muito envolvidos ali. É tão bom estar com vocês. Espero que vocês tenham dormido bem, mas eu não passei tanto frio assim, parece. Sim. Alguns de vocês talvez não saibam. A minha esposa e eu, essa era a nossa casa por muitos anos aqui no Brasil. Então, a gente gosta desse clima frio e se encher de casaco. E é bom estar de volta para o Brasil. Amamos esse país, essas pessoas, essa cultura. Multiply, relatório da Multiply. Então, estivemos juntos em México em 2019. Então, impressionante como as coisas mudam em 3 anos. A nossa diretoria está muito bem representada aqui hoje. Então, depois disso, desse relatório, vamos falar do que realmente estamos fazendo na missão. Então, alguém vai nos falar aqui sobre questões organizacionais, troca de pessoas. Então, isso será bom ouvir também. Então, também queremos agradecer a nossa conferência que nos mantenedora, Elton da Silva, canadense, e o Ed Boschman também, representando ICOMBI na diretoria da Multiply. E tem alguns outros diretores, membros da diretoria vindo, mais 2 pelo menos. Então, a representação aumentará ainda mais. Então, sou grato, Elton e John, pelos últimos anos.
também queria falar para vocês, amigos amigos e delegados, vocês mandaram uma carta para nós em um momento típico. Era uma carta de suporte, encorajamento e solidariedade. Eu só quero falar a Rudy e todos vocês, obrigado por isso. Foi muito querido por parte de vocês e nós compartilhamos isso com o time da Multiply. Foi um momento muito bom para nós, apreciamos isso muito. Uma breve relatório, como agiremos. Nós vamos clarificar algumas coisas, como entendemos a nossa missão. Queremos falar sobre a claridade da missão e nós vamos compartilhar várias histórias em torno do mundo, a nossa plantação de igrejas, os cultos, através dos nossos parceiros internacionais, nossos missionários e capacitação missional com as conferências. E vou pedir para os nossos times regionais virem aqui e falar sobre isso, sobre a conferência. E nós vamos ter um momento de oração, conforme a gente vai vendo os relatórios, né? Vamos chamar aqui ao meio e orar por essas equipes, os líderes, etc. Então, e depois eu passo a palavra, então, para o Tisna, que vai falar sobre as questões organizacionais. E nós também vamos ter um tempo de oração pelo nosso novo diretor. Então, daqui a pouco ela vai ser introduzida. Então, Deus tem nos liderado para um novo diretor. Então, estou feliz por isso, trabalhar com essas pessoas. E esperamos que tenhamos mais um tempo aí para responder perguntas. E tomara que a gente consiga responder as perguntas. Nós temos reafirmado e articulado a nossa missão, a nossa visão, valores e compromissos. Então, eu digo, isso não é novo, não é um pensamento novo, mas é uma nova maneira de expressar quem nós somos. E, mais uma vez, e afirmando qual é a nossa missão. A nossa missão é seguir a Deus na missão dele, fazendo discípulos, plantar igrejas e alcançar as nações ou grupos de pessoas. Não políticos, mundos políticos, mas sim grupos étnicos, de línguas, enfim. E isso para que o mundo venha a conhecer a Jesus. Então nós temos trabalhado nisso e nós viemos a essa conclusão. Então eu gostaria de compartilhar com vocês também uma página de um DNE, quem nós somos, como agência norte-americana, mas, como vocês sabem, estamos trabalhando com vocês, no país de vocês, e também estamos trabalhando nos outros países ao redor do mundo. Então, vocês vão ver aqui a visão no topo e a missão aqui embaixo. E no lado esquerdo, rearticulamos alguns valores e nós queremos centrar os nossos serviços em torno disso. E então vocês vão talvez ver o que é tão novo sobre mencionar a Trindade, mas é importante dizer, nós cremos que o Deus triuno está envolvido na missão e nós queremos seguir nisso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não queremos só focar numa pessoa da Trindade, nós queremos seguir as três pessoas em como eles trabalham juntos em um Deus e como Deus leva adiante a sua missão dentro da Trindade. Então nós queremos nomear a missão triuna. Nós valorizamos a palavra de Deus e a oração. Só um pouquinho.
Nós valorizamos os ministérios da reconciliação uns com os outros, dentro de e também com a criação de Deus. É uma compreensão holística de reconciliação. Então nós pregamos juntos como um coral, né? Como irmãos menonitas, nós sabemos, nós temos isso, que nós plantamos igrejas que são famílias e que se reúnem como famílias maiores. Estamos juntos como família na missão. Nós temos a parceria dentro da mutualidade. Não que alguém tem as ideias, lidera e vocês são arrastados juntos. Não. Nós queremos juntamente com vocês trabalhar juntos, juntamente numa missão. Excuse me, Mr. Vince. A little slower so we can do a better job of translating, if it's possible. Okay. It's such important things, you know. No problem. Who's translating here is leaving words behind. It's not good. Yeah. For you, my friend Helmut, I will do whatever. Okay. Thank you, sir. If it was anybody else, I'm not sure. Yeah. Okay. Let's slow down a little bit. We also. Nós também último valor listado é um ponto para a ICOM. Nós queremos estar envolvidos em missões de ICOM, através de ICOM e para a ICOM. Então, nós valorizamos a nossa comunidade Irmãos Menonitas Global e também as nossas convicções. Então, como a agência americana, nós temos 2 conferências que nos são mantenedoras em termos de teologia e teologia de missões. Nós também temos a nossa confissão de fé, que é quase idêntica à nossa com a dos outros, né? Mas nós também levamos muito a sério a confissão da ICOM e confessamos essa confissão, né? Então isso também, as conferências emergentes que estão vindo, é tão importante, né? O resultado do nosso trabalho missional. That's good. That's good. Então, gostaríamos também de compartilhar alguns compromissos que nós temos, né? Alguns talvez sejam familiares com a missão, com a estratégia da missão que apresentamos na Tailândia em 2017. Então isso está escrito em diversas línguas. Então esses compromissos são compromissos, né? Fazer discípulos, plantar igrejas e alcançar nações ou grupos de pessoas, né? Então Queremos expressar esses compromissos, essa estratégia. Vou seguir. Então isso aqui é novo. A maioria de vocês nunca viram isso. Esse é um meio que nós temos criado para expressar o nosso compromisso para alcançar os perdidos, ou para não ser uma agência que em nenhuma maneira está focada em nós mesmos, ou nas nossas igrejas mantenedoras, mas nós queremos levantar os olhos para os campos que estão prontos para a colheita. Então quero chamar a atenção para o círculo do topo do mundo, os perdidos. Intencionalmente escolhemos essa palavra, os perdidos. O foco vai ser nos perdidos. Então quero chamar a atenção para o círculo bem embaixo. A nossa família global, menonita, irmãos menonitas. Então, a Multiply não é uma agência, nós trabalhamos juntos, não somos única, então a gente trabalha juntos, mas nós somos juntos nisso.
uma família global, irmãos menonitas. Então, como fazer essa ponte agora em relação aos recursos que nós temos como a família global e, no nosso caso, somos centrados na América do Norte? Como é que a gente faz essa ponte entre os dois? Então, nós entendemos que Deus está ainda nos apontando times apostólicos, ou seja, na igreja ou equipes que passam fronteiras e alcançam pessoas na distância, ou geograficamente ou culturalmente. Então nós queremos trabalhar através de times missionários, ou times missionais. Rede de times missionais. Então, as equipes, os times poderiam ser sobre discípulos locais, às vezes missionários, ou de América do Norte, ou temos inúmeros também missionários de outros continentes e outros parceiros que estão com a gente fazendo esse time missional. Então, a estratégia, fazer discípulos, e alcançando nações. Então, vamos dar mais nomes sobre isso. O que a gente quer dizer quando fala sobre of Missional Teams, Times missionários, equipe, são compostos por discípulos globais. Tudo quanto possível são liderados pelos locais. Elas são servidos pela Multiply, nosso pessoal, como também as nossas equipes. E nós estamos respondendo a convites para parcerias. Nós podemos falar disso um pouco mais. Times missionais estão em todos os lugares. Nós temos equipes missionais nos Estados Unidos, no final do mundo, na Europa, em qualquer lugar. Então eles estão em todos os lugares. Eles têm uma visão, de alcançar algum grupo específico de pessoas. E esses grupos são diversos, todo tipo de pessoas nesse mundo. Então, eles precisam de Jesus. As equipes são feitas por discípulos locais. Eles trabalham juntos para fazer discípulos Outras equipes juntam esses discípulos e treinam eles, e equipam eles, e eles ajudam a formar igrejas saudáveis. E algumas equipes estão na fase de trabalhar com redes, e ajudam a fazer igrejas, conjuntos de igrejas mais saudáveis. Então essas equipes, elas trabalham juntos em tempos com missionários. Então estamos muito ainda no negócio de enviar missionários, mas também entendemos que existem conferências e igrejas que não estão mais precisando de missionários, que enviamos missionários da América do Norte, mas estão no ponto de ser parceiros e eles também enviarem missionários para outros lugares, outros grupos de pessoas. Então, por isso, a gente diz quando necessário. Então, são liderados localmente, quando possível. Eles tentam arrumar um trabalho, alguma coisa. Então, os líderes nacionais podem liderar as próprias igrejas. Então, nós temos aqui todos os nossos líderes regionais, vocês conhecerão todos eles. E também, eles são servidos pela Multiply, relacionamento, serviço, e são enviados quando necessários. Então isso é a grande figura, de
entender como nós trabalhamos, funcionamos como uma agência missionária da América do Norte. Nós temos plantado igrejas em muitos lugares. E nós, essa é uma dos meus objetivos com esse post. Então são o número de pessoas de alguma forma que a gente está engajada com eles. Esse número aí. Mas vai além de 100. Vai além de 100. Isso é importante para entender que estamos trabalhando com as pessoas. Mas por agora, quero dizer, é aqui onde Deus nos colocou. Então, por favor, entendam. Isso não quer dizer que nós temos missionários nesses lugares todos, mas que nós temos, através de parcerias, nós estamos envolvidos com times missionários em muitos países. Então, nós temos americanos, norte-americanos ou parceiros internacionais, né, que vêm das conferências de vocês, né, e até isso só existe em 17 países, até 17 países. Mas estamos felizes, talvez, pela possibilidade de expansão. Então, isso é só para dizer que o plano para trabalhar com parceiros está bem, está crescendo. Quero contar algumas histórias. A maioria dessas histórias vem do impacto do relatório do global. Então, vou entrar em algumas dessas histórias. Iniciando com a leste da Ásia. Japão, China, Coreia do Sul, Filipinas, Laos. Bob Davis deveria estar aqui, mas ele está tossindo. Ele está aqui. Ele está usando uma máscara. Então ele é o líder desse grupo, leste da Ásia. Então vou ler algumas coisas, alguns textos, expressar algumas boas histórias aqui e ver o evangelho avançar nesse lugar. Ok, é o relatório dele agora. Então nós temos continuado a pregar o Evangelho e ensinar o Evangelho. Isso tem acontecido mais na Tailândia. Me corrige, Bob, se eu estiver errado. O ministério está focado em 5 lugares principais no norte da Tailândia. Então queremos plantar mais 5 ou 6 igrejas caseiras. Então essa é a foto à esquerda. Alguns de vocês reconhecem. Talvez vocês reconheçam alguma Paul ali, que está ali. Ele é o nosso líder por muitos anos na Tailândia. E esse talvez seja o Shalom. Ok. Então eles estão orando e comissionando trabalhadores para algumas, novos investimentos em novos lugares, enviando eles. Então, aqui tem várias coisas maravilhosas acontecendo aí no norte da Tailândia. Agora eu quero destacar algo muito interessante que está se desenvolvendo no Japão. Mas existe lá uma igreja nova se desenvolvendo no Japão. E é uma igreja diferente, é uma igreja no parque, né? Então, rosas que são jogadas fora, os buquês de rosas que são jogadas fora. Então, eles tiveram uma visão que assim que Deus enxerga algumas pessoas, né, elas simplesmente são marginalizadas, como as rosas que sobram e são jogadas fora, como pessoas. Então, isso foi uma inspiração para eles. Então, eles têm trabalhado nesse sentido. Então, um grupo pequeno que se reúne num parque e é chamado de a Igreja das Rosas. Essa é a imagem deles. É uma forma que os nossos missionários estão trabalhando juntos, né, para trazer o Evangelho aos marginalizados em Japão.
Bob, tu quer nos dar atualizar alguma coisa das Filipinas? Vem aqui, Bob, e talvez vocês talvez saibam, né? Então ele esteve presente em vários momentos, uma outra pessoa, mas não pôde vir hoje. Sim, nas Filipinas nós não temos a Multiply Missionaries lá. Trabalhamos dentro de uma rede de plantadores de igrejas e eles vieram. Então é um grupo de pessoas que está lá trabalhando, né? Essa equipe, eles acompanham, eles se reúnem em casas então, fazendo anos isso, chegaram à conclusão que deveríamos plantar igrejas. Então, isso foi há alguns anos. Então, organizaram as igrejas em uma rede, né? Acho que organizaram ali uma conferência. Então, aos poucos estão se organizando e estão no caminho de se tornar membros da ICOM, Então isso a Multiply está junto e tem nos acompanhado e amém. Ok, amém. Os caras atropelam. Vamos à próxima região, então. Southeast Asia. Tem alguns aí, pelo jeito. Tem alguém da Southeast Asia, Ásia Sul? Tem algumas igrejas novas, sim. Nós vamos logo. Vem aqui, já vem agora, vem aqui. Eu não vou falar muito. Algumas igrejas novas sendo plantadas, surgindo nas províncias norte, leste da Tailândia, certo? Por que você não conta alguma coisa sobre isso em inglês? Quero apostar vocês, pastora Nat, da Tailândia. Ela também é do grupo de pessoas chamadas ISA. São essas que vocês enxergam ali. Então, 2 igrejas novas surgiram ali. Elas começaram ali. Então, fala alguma coisa sobre isso. Isso. Então, são fazendeiros, pessoas. Então, o pastor começou isso, mas ele aposentou. Ele era 70 anos de idade. Levou pessoas a Jesus e foi para casa. Então, ele deixou seu time ali. E cada sexta e sábado, eles vão lá e pregam o evangelho. Levam pessoas a Jesus. E na outra semana, eles já fazem o batismo. Então eles realmente estão fazendo um ótimo serviço, um ótimo trabalho. Então, tem 9 vilas que eles têm alcançado. E Isan é alguém, é uma região que não foi alcançada. Bom, na verdade, toda a Tailândia não é alcançada, mas essa é uma província na Tailândia. Tailândia, né? Vamos orar. Depois vocês voltam para a gente orar por vocês. Eu não vou falar muita coisa sobre Ásia do Sul, mas você quer vir aqui falar um pouco sobre isso? Tem uma boa história aqui, uma grande história. Eu não vou falar muito sobre isso, mas somos tão gratos por aquilo que Deus está fazendo no norte da Índia. Então Doug vai nos dizer algo sobre isso, sobre o centro de treinamento. É bom estar com vocês. Esta é o centro de treinamento. Por favor, aí o John Shangrao ele mora aí e ele é um dos líderes-chave que desenvolveram a visão para esse centro. Então nós
trabalhado junto com a YWAM India. Então, né, no uso dessa construção, será usado grandemente. Tem residências, tem lugares para pastores morar, tem livraria, é uma grande lugar para auditórios e encontrar muitas pessoas. Eu estava ali algumas semanas, então somos gratos, né, e entusiasmados com isso, através desse centro de treinamento, né? É uma construção atrativa. Eu não consigo esperar para ir lá. Então, parece bom, muito movimento. Isso aí me lembra algo da arquitetura. De qualquer forma, John, somos tão gratos, John, por vocês estarem aqui. Nós celebramos juntos com você esse centro de treinamento na Índia. Muitos trabalhadores, novos discípulos, que desejamos isso para vocês e que vocês, a partir daí, alcancem muita coisa na Ásia. Então, nós vamos ouvir mais deles hoje à tarde no relatório da Ásia. Também quero apresentar para vocês daí de Delhi. Então, outro não conseguiu visto, mas estão trabalhando na plantação de igrejas. E eles têm uma rede de trabalhadores também em outros estados. Então, somos tão gratos também que ele pôde vir estar com a gente. Vamos em frente então para a Europa e Ásia Central. Yoga Matis é o líder. Heinrich Rempel está aí. Ele também tem uma liderança forte, então, nessa região. Henrique, ele teve um papel muito importante no início em criar parcerias com o Paquistão aí. Então, um dos destaques do ano passado foi ir no avião de novo, finalmente. E eu acabei em Paquistão e fui honrado em poder participar da ordenação desse irmão aí. Então, nós somos gratos por isso. Então, essa conferência que está emergente ali em Paquistão, estão seguindo o chamado de Deus. Então, vamos ouvir um pouco mais. Henrique, por que tu não vens aqui, por favor? E também, quem sabe tu podes dar algumas palavras. Já vem os dois aí, venham juntos. Então, vamos ter um tempo também, um tempo de oração, por todos aqueles líderes que estão nessas conferências emergentes. Então, fala algumas coisas, como comissão no Paquistão, esse trabalho aí. Sim, nós, 14 anos nós estivemos no Paquistão como missionários. É uma organização missional lá, uma outra. Então, eu depois passei para Multiply. Multiply também entrou nesse país para fazer missão. Então, isso foi uma segurança a mais, assim, e a gente começou esse trabalho. E assim o Deus nos liderou juntos. E Mulan está com a gente. Então, ele diz que eu sou o avô dele, né? Во-первых, приветствую всех. Очень рад быть здесь. Quero cumprimentar cada um e estou muito feliz por estar aqui. É um grande privilégio estar com vocês aqui. No nosso país, o trabalho está recém começando. Братьев меннониты из разных стран. Temos em 1800 menonitas já vieram para o nosso país. Они спрашивают, почему братство меннонитов? Я говорю, мы просто возвращаемся предкам.
Então hoje nós começamos uma nova igreja Irmãos Menonitas e pessoas perguntam, o que é isso, né? Isso é apenas uma continuidade do trabalho que começou há 200 anos atrás? Услышал голос Божий и приехал миссионером в Кыргызстан. Покаялся один человек. Через этого человека покаялся я. So I call Heinrich my grandfather because when he followed the call of God to come to Kyrgyzstan, one person became a believer, and through this person I became a believer. Então eu chamo o Heinrich de meu avô porque quando ele veio para o Paquistão ele ganhou uma pessoa e através dessa pessoa que ele ganhou eu me tornei um cristão. Então ele é meu avô. Мы только насаждаем и нуждаемся в семье. We are just starting and we need a Então family. nós recém começamos e nós precisamos da família AMB, Irmãos Menonitas. And today, being with you, I feel Então, I have this hoje feeling of estando family. com você, eu tenho esse sentimento, né? Estando com vocês, esse sentimento de família. Мы ожидаем E é muito bom. миссионеров, служителей. Мы должны захватить очень много места, не достигнутое в нашей стране. Our country is very open. Então, o país é bem aberto e nós queremos convidar vocês a enviarem missionários para nós, para ajudar a alcançar o nosso povo. I can speak from experience. You will be Eu an posso honored guest. eu if posso you falar visit de experiência. Kyrgyzstan, and you will be served Você será um visitante honrado se você for para o that will Paquistão. increase your vision. Então, isso, e também a experiência lá vai expandir a tua visão sobre o reino. Now I'd like to Não vou entrar em call detalhes. Vou chamar Andrew. Andrew and brother Andrew, por favor, e o irmão also Lamir. Hannes, E please Johannes come. também, venham aqui. Part of our trip was also to Parte stop da in nossa viagem Turkey. também era parar na Turquia. Yeah, please come, brothers. Sim, por favor, venham aqui, os irmãos da Turquia. And Queremos ouvir thank you vocês. and welcome you. Né? Então, So, bem-vindos, né? Queremos dar as boas-vindas a vocês também. So I just want to introduce, Eu quero our também brothers from apresentar os Turkey. nossos irmãos da I give Turquia. word to Andrew then. Yeah, Sim, Andrew is a missionary Andrew, in missionário Turkey. da Turquia. So, yeah, E, he will introduce this brother. e ele vai apresentar o Andrew vai apresentar. Obrigado tanto, né? Esse é o Orma, ele mora em Kayseri, Turquia Central, bem no centro. Então, eu moro na cidade dele e os últimos 7 anos temos realmente trabalhado juntos. Esse é o Johannes. Ele é um dos nossos trabalhadores, um dos pastores que está junto. Então, ele está lá em Apocalipse, está trabalhando lá, com tradução, acho. Ele é um homem de Deus, são homens de Deus. Abi sen bizim Anadolu Hristiyanlığı topluluğu biraz bahsedebilir misin? Ama önce teşekkür etmek istiyorum. Dünden beri Rabbin farklı bölgelerde toptan çalıştığınız için Não é inglês. İlk olarak teşekkür I want to thank everybody. Eu quero agradecer a todos que nós podemos fazer parte disso. So a pleasure to be É um prazer estar com vocês. bahsettiğiniz Anadolu Hristiyan Topluluğu Derneği yaklaşık 7 yıl önce kuruldu. Kiliselere yasal zemin kazandırmak için. Ve bu bağlamda bu topluluğa bağlı 4 farklı bölgede kilise mevcut ve aynı zamanda 3 aylık bir teoloji dergisi çıkartmaktayız. So our Então, called Dernek, our na nossa igreja, a nossa associação 7 years ago. começou There's 7 anos churches in e há 4 igrejas diferentes, em locais diferentes. Alca, Ghana, Kayseri e Husha. and it was E foi... start because it's actually we're registered with the government. Então nós somos... Era onde começar porque ali estamos registrados junto ao governo. Então é a nossa associação lá. Asıl hedeflerinden biri aslında işçi olmayan yerlere yerde işçiler yetiştirmek ve oralara yerleştirmek. So
one of our Então, goals dos nossos objetivos é local believers discipular cristãos locais, para depois poder expandir localmente também. Então, realmente queremos focar, discipular gente local, porque infelizmente em Turquia é muito difícil viver em algumas cidades, especificamente em algumas cidades. Ao mesmo tempo, com a nossa revista, ali nós podemos encorajar os cristãos, mas também nós trabalhamos as igrejas também trabalham em campos de refugiados nos últimos anos. Maalesef Türkiye'de imam sayısı çok az. Kiliselerin son yaptığı ankete göre toplam Türkiye'de 7.000 civarında imam sayısı var. Ama bizim sevinç duyduğumuz yer bir kilisede 100 üye varsa bunu 80 yüzde paylaşmayı sever. Onun için de mutluyuz. So I want to end by saying this last thing. Última coisa que eu quero falar, pessoalmente eu estou na Turquia, Very small. O número de cristãos é pequeno, At the time they counted, there's né? around 7,000. Talvez tenham 7.000 cristãos no país. Então, mas nas nossas igrejas há poucos líderes. Por exemplo, são 100 cristãos e a igreja precisa de treinamento para treinar líderes. Eles falaram sobre a igreja emergente em Paquistão. Jorge é um missionário de Canadá, aliás, da minha cidade natal, da minha própria cidade. E está em Istambul, trabalhando junto com o irmão Hakai, que foi convidado, mas não pôde vir. Então, por favor, perguntas e encorajamento é para o George aí. Então, ficamos felizes por você vir, George. Também quero mostrar a foto lá direito. É uma foto de uma igreja na Alemanha. Uma nova planta de igreja na Alemanha. Então, esse é o nosso trabalho juntos com a conferência. Então, não vou pronunciar o nome da conferência alemã, mas tem a ver com as igrejas evangélicas livres, uma associação que tem lá. Então nós trabalhamos com elas, uma parceria com a Igreja Evangélica Livre, e somos tão gratos pelo novo trabalho em Magdeburg, e então isso é uma novos trabalhos que estão iniciando. Então, eu recém dei uma olhada nas cartas dos missionários que estão lá. Então eles falam alguma coisa sobre o trabalho com os jovens. Estão tentando alcançar os jovens. Então, estão convidando os grupos de jovens para louvar juntos, né, em Dorkline. Muitos jovens lidam com ansiedade. Nós temos estão se apoiando na esperança que há em Jesus, os próprios jovens. Então, na Europa, na Alemanha, ali também estão se empenhando em plantar novas igrejas. Convido o Nolan a compartilhar um pouco sobre a Ucrânia agora. E vamos ver alguns detalhes aqui da Ucrânia. Quero ver a foto. So the Association of Evangelical Free Churches is actually the
old name was BTG, and they're ICOM members. Então existe uma associação, né? Ali que ele está apresentando a diretoria dessa associação aí de igrejas na Alemanha. Estão plantando igrejas em 2 locais, em Mattenburg e Dortmund. São nessas cidades. Essen, né? Em alemão chamam de comida. Então ali vão começar uma nova igreja, parece que esse ano ainda. Dortmund também. Então ele é diretor, pregou lá. Ouçam isso. Juntos comissionamos os missionários do Paraguai para servir, ou que foram servir, com refugiados da Síria, Irã também. Quando essa crise passou, esse paraguaio estava disposto já ali a ajudar a plantar a igreja. Então, temos dificuldade de dizer com quem a gente trabalha. Nós trabalhamos juntos, né? E comissionamos juntos com o Paraguai. Então, é um trabalho em conjunto. Então, algumas cidades da Alemanha, você não acreditaria a dificuldade que tem lá. Né? Uma cidade aí de 1 milhão de habitantes. E todas as igrejas e grupos religiosos estão no oeste da Alemanha. Todas as igrejas ou grupos religiosos somados têm menos de 1.000 pessoas atendendo qualquer coisa nessa cidade. Então, uma pessoa em 1.500. Tão secularizado está a Alemanha, né? Então, precisamos de muita colaboração e muita fé para que o Evangelho chegue de novo nas cidades da Alemanha. Obrigado. Trabalhamos nisso juntos. Obrigado. Sim, nós temos... Eu vou apontar aqui, tá? Vou destacar aqui no mapa. Isso aqui é a Ucrânia. E quando nos encontramos na Tailândia, em 2019, quem esteve lá? 17. Em 2017 ainda já falamos sobre guerra. A Ucrânia foi atacada aqui, essa península já tinha sido tirada por Rússia e as tropas da Rússia estavam ali, mais ou menos. E, bom, parecia... Bom, a Ucrânia não foi atacada, parecia, parcialmente foi afetada, mas o território que foi ocupado em 17 era maior que a Suíça. Então isso seria... Né? Então hoje estamos falando sobre uma guerra total e só tenho dar um exemplo da comunicação. Então, tudo. Né? Temos o pastor Vassili na cidade de Wessel, ali. Ali nós temos um pastor. E os ocupantes russos destruíram toda a comunicação, não há comunicação com eles. Então eles estão tirando dinheiro da Ucrânia, estragando a questão monetária. Então, como nós podemos ajudar a igreja debaixo de uma força ocupacional que tem lá? Então nós recebemos refugiados, etc. Então nós estamos construindo essas conexões aí. Como a gente pode chegar lá e... Então, eu não sei quanto tempo eu vou conseguir fazer essas conexões. Parece que é conexões para comunicação. Existe muito risco fazendo tudo isso. Então pode ser questionável, é arriscado fazer isso aí. Eu tenho um amigo aí nessa região. Eu ajudei ele
abducted 2 days ago. Então ele foi He's heavily tortured. preso há alguns dias e foi torturado, Yeah. Some pesadamente of the church was able torturado. to bring some food to where he is. Algumas igrejas foram capazes de levar comida lá para ele, But they won't- onde ele estava hospitalizado, mas o segundo dia já, hoje de manhã. 6 hours ahead there. São 6 horas adiantado lá. Take him to a hospital. So Então, he's being esse cara accused. está sendo acusado de ser um espião, Obviously had connections. porque sempre teve conexões This was de one of the internet. centers in which MCC Então, had a é um reconciliation dos centros que and ele esteve junto nesse centro de reconciliação do MCC. his engagement with religion Então, ele é um suspeito hoje. reconciliation is risky. Então, ficou muito arriscado. Debaixo de uma ocupação, todo o trabalho de igreja acaba sendo muito arriscado. In a very tough spot. Então, ele está num lugar muito difícil ali, esse pastor. Think of all the other Quando pensamos sobre todos os outros pontos das igrejas ali, have now been organized and então 2 abrigos têm sido organizados, around the world. né? If I would like we even Então, got over almost $1,000 from the Church of Congo. nós ganhamos mais de $1.000 da igreja de Congo para ajuda aqui na Ucrânia. Churches have Não sei de onde, se alguma vez a igreja de Congo mandou dinheiro para fora, mas touching all kinds of então a igreja da Ucrânia está tocando muitos corações e quero animar qualquer um de vocês you would also com a ajuda de todos vocês. Isso seria ótimo, isso ajudaria. about the generosity Então, eu fico impressionado of our country. sobre a bondade do governo de vocês. Giving free classes. Então, In my home, a we have Ucrânia teenagers, they are both with tá tendo muita ajuda. to an optometrician. Como é? And Então, she got glasses worth €400 for free. sim, ela Like, é impressionante como as pessoas estão ajudando. Alguém deu that's free transportation, deu language classes. deu brochures, eu acho que para viagens, para tudo mais, ajudando, é um exemplo, Insured. né? Like things Então, muitas coisas assim, unimaginable. não era imaginável que ajuda viria desses, mas estão vindo. Of destruction and Então, mas o sofrimento por causa da destruição e tudo, a gente tem visto point one imagens muito fortes. Vou apontar uma. has been the day of celebrating Maio 9, overcoming celebramos occupation of most of Europe. né, a libertação do fascismo, eu acho, da Alemanha. May 9th is the parade Então, in Moscow. 9 de maio é a parada, This, when Putin puts né, o down the desfile power, na Rússia. monument E commemorating é those colocado who have uma died coroa de in flores daqueles que morreram, Odessa, which is here. é ali. Então, Commemorating those who have died in Odessa in comemorando 1940s. os que That is the same day morreram naquela ressuscitação. shelling the city of Odessa. É o mesmo dia em que a Rússia mandou foguetes. 22. Mesmo dia da celebração, a Rússia mandou foguete nesse lugar. Então, Totally with Andreas Isaac. com Andreas This morning Isaac, told us we have to watch tem nos what these dito, images do to our heart. vocês têm que cuidar o que essas imagens fazem para o coração de vocês. Who are the enemy now? E quem são as pessoas? São eles os inimigos? But Então tem que se cuidar, é referente à nossa devocional. we were naive about our world. Então eu acredito que a gente não se importava com o nosso mundo em redor, sobre as batalhas espirituais, né? Naive about the enemy. E não se importava com o inimigo, Demonic strongholds. né, do espiritual. When we over- Mas I was a student, I assumed quando eu era um we were estudo, learning history just to know eu achei que estudávamos história só para saber como em outros lugares onde havia os conflitos, como as but that we have as fronteiras foram mudadas, dark ages, or and eu sempre achava, sempre middle ages or passamos end times. pelos momentos escuros, Demonic power. mas esses mesmos poderes demoníacos trabalham hoje, que promoveram guerras lá atrás. Any other force E não conhecemos nenhuma outra força que pode parar uma guerra a não ser Deus mesmo. Johan has been to Ukraine, what, about 40 times? Johan? Ele esteve na Ucrânia Give or take. 40 vezes, mais ou menos. Então, His heart is o coração dele, invested in Ukraine.
coração dele está na Ucrânia. Just to very Obrigado. briefly point out, we Deixa eu have apontar mais algumas coisas aqui. somewhere between, Temos 12 and 15 churches 12 a 15 igrejas na in Ucrânia. the red ones are in the Os occupied vermelhos zone. estão nas zonas ocupadas, The yellow ones os would be amarelos, churches in the igrejas unoccupied zone. já nas zonas ocupadas antes, eu acho. The purple circles would represent Os violeta, o azul, traveling, bringing supplies, são and pontos also que estão levando ajuda. evacuees. Aham. And the purple crosses, E essas purple circles would be lilás aí são pontos, centers along centros the way ao longo do caminho Ukraine and para o oeste European countries. da Ucrânia. Churches, Então, businesses, but são they're igrejas ou stopping points negócios, that are mas helping lugares the evacuation de ajuda àqueles que estão, and these would be coordination estão hubs, escapando da zona de conflito. shelter areas, E ali são, circles, is that correct? são shelters, são abrigos, aqueles pontos verdes. And then these blue circles Então os are círculos especially, azuis são places where lugares evacuees are aonde being hosted. os refugiados estão sendo colocados. Women and children, elderly, Então, waiting for the word to end. velhos, crianças esperam ali Quite a até que seja dado um novo destino a eles. in Ukraine. Então existe muito esforço na Ucrânia e somos honrados, né, por estar juntos nisso, de uma forma pequena, mas trabalhando com os ucranianos, com a igreja ucraniana. European, E estamos trabalhando junto com conferências europeias, outras conferências europeias with other European Mennonites e com outros menonitas também. Estamos trabalhando juntos com all involved trabalhadores da Multiply. over here, and É um empenho em conjunto em oferecer essa ajuda lá na Ucrânia. A partir da Lituânia, Ukraine. muitos recursos estão sendo enviados para ali, né? Johan, about how many people Quantas have, pessoas, Johan, been evacuated têm já saído da Ucrânia smaller network that we have been involved in there? naquilo que nós estivemos envolvidos? A lot of these would be people from our own MB churches in Então, Ukraine. obrigado. This is a wonderful icon photo, so I came up one more time. Foto maravilhosa da ICOM. Eu apareço mais uma vez. Lithuanian MBs. Esse é o bispo lá da Ucrânia. Church is today represented by Valdas. Esse é representado pelo Walter, pastor So, ali. to answer a question like how many Então, people have responder. been resettled, Quantas pessoas têm sido Lithuanian reacomodadas? churches have been sending 4 vans each Monday for weeks, and each time bringing relief Então, to Ukraine and bringing the refugees toda back. segunda-feira, né? Os times têm entrado com recursos e mantimentos e têm trazido pessoas para fora. Leading a church with Então, multiple layers of acredita-se que, spaces né, for all kinds of church muita coisa então foi ocupado hopefully you have a com esses refugiados, né? And they E alone have like up to 50 então, refugees in their church. essa igreja sozinha dele ali tem mais de 50 refugiados. And has some space in his house, also hosts a family. Então tem ele ali também acomoda uma família em casa. Então, Like, what is the number? qual é o número? We on our part, Na nossa parte like from the MBC or from our Yeah, Ukrainian partners, we have desse trabalho aí, brought in acho que acredito que nós trouxemos umas 80 pessoas. like even Roman Rakuba's Aham. wife and her children. We will see some of them in the Os media mais tomorrow. próximos ali. But Aham. of the 80 people we Dessas have 80 settled from pessoas Ukraine, picked up from Ukraine and que nós trouxemos da Ucrânia e temos remanejado aqui entre nós. 2 homens vieram junto. only men who have more than Apenas 2 children are allowed to leave. 2 homens foram permitidos sair de casa e tu tem que ter 2 filhos. Only those who have more than 2 children are allowed to Então, leave. só We have 2 men, 2 everyone homens else are e o resto the do women grupo and the são children. crianças e But mulheres. in this picture, so Mas there's nessa Storas, foto, Storas and this is a worker, Victoria. é uma trabalhadora She lá. became a Christian in Ela, one of the ela se children's converteu homes, and now she works for the Christian Student Association há pouco of tempo e trabalha para and gives part of her time a Associação leading Estudantil worship at the LKB de cristãos, Church. né? Victoria, E Victoria trabalha ali como líder de louvor. ever tracker we had from Lithuania. Então ela é da She engaged Lituânia. in Ukraine, built bridges there, Ela construiu pontes lá na Ucrânia. Então and she had to return to Lithuania. ela teve que retornar The para a relationships Lituânia. are built with Ukraine. Mas Her father esse é o time ali na Ucrânia, então muitos que trabalham lá. A irmã dela was
evacuated from the city of Mariupol. Ela teve que fugir Of Mariupol. a semana que eu estive lá. Yeah, this is the marks Ela of teve que Mariupol fugir was da all over Ucrânia. her and her boy, who have spent Ela e o filho dela. 40 days, over 40 days in the basement. Eles ficaram mais de 40 dias no porão da casa, né? E agora conseguiram sair. We could speak a lot more about Ukraine. Podíamos falar mais sobre Ucrânia, mas temos que ir adiante. I want to go